Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente, professor Raifran. E na aula de hoje vamos dar continuidade ao conteúdo sobre equação do segundo grau, com o tema resoluções de equações polinomiais do segundo grau na forma incompleta, né? Falando rapidinho, né, nós estudamos na aula anterior sobre alguns tipos de equações e nós vamos focar nesse módulo de hoje, que é sobre as incompletas, tá ok? Então pegue seu material e vamos aos estudos, tranquilo? Então vamos fazer aqui a nossa leitura, né? Então pessoal, na aula anterior, estudamos as definições de equações do segundo grau em relação aos seus elementos de grau e raiz. Classificamos ainda quanto o fato de ser completa ou incompleta. E na aula de hoje, iremos solucionar equações incompletas, tá ok? Então, a gente vai fazer aqui um pouquinho da retomada que estudamos na aula passada, né? Então, vimos anterior o conceito sobre a equação do segundo grau. Vamos relembrar. Chama-se equação do segundo grau na incógnita x, toda equação que pode ser colocada na forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a é obrigatoriamente diferente de zero. Lembrando, os números a, b e c são os coeficientes e x é a incógnita, né? Então, não esqueça essas palavras. Os números são os coeficientes e x é a incógnita. Então, a partir do momento que você sabe algumas definições, vamos tentar resolver algumas equações. Vamos aqui fazer a leitura. Sabemos que em uma equação possui dois lados, né? O lado esquerdo da igualdade chamamos de primeiro membro e o segundo, né, ou seja, do lado direito, né, chamamos de segundo membro. Caso trate-se de uma equação com apenas uma única incógnita, uma raiz dessa equação é o número real, tal que quando trocamos a incógnita por ele e executamos as operações nesses dois lados, o valor será igual em ambos, né? Será o mesmo. Ou seja, pessoal, vamos recapitular aqui. Na equação temos aí uma igualdade. De um lado vai ser o primeiro membro e depois o outro, o segundo. Geralmente no primeiro buscamos colocar as incógnitas e no segundo, no caso, os valores numéricos. Então, para que seja a raiz, né? Quando você substituir esses valores numéricos, eu vou ter o primeiro membro igual ao segundo. Então, é mais ou menos isso que requer dizer esse trecho que nós lemos. Ok? Tranquilo? Vamos prosseguir? Então, considere a situação, né? Uma indústria de cosméticos possui 2 depósitos em Rio Branco. Em um certo momento, verificou-se que ambos os depósitos armazenavam a mesma quantidade de vidros em um determinado perfume. O depósito situado no distrito industrial possuía X caixas de perfume. E em cada caixa havia X vidros de perfumes. Ok? No depósito do bairro Floresta, percebeu-se que existiam, na verdade, 2.500 vidros do referido perfume. Aí eu faço a seguinte pergunta. Quantas caixas de perfume haviam no depósito do distrito industrial? Ok? Apesar de ser uma situação, um problema um pouco grande para fazer a leitura, nós conseguimos resolver na forma de uma equação. Vamos ver a seguir como nós podemos representar isso, né? Então, a resolução que nós vamos trabalhar essa situação, problema, é do tipo ax² mais c igual a zero, né? Perceba que não tem o elemento bx. Então, fazendo aqui a leitura, perceba que se em cada caixa do depósito do distrito industrial há x vidros de perfume e temos x caixas, podemos afirmar que a quantidade de vidros deste produto no local pode ser representada por x vezes x, que x vezes x é igual a x². Olha a potência aí nesse momento. Continuando, para descobrirmos o valor de x, referente à quantidade de caixas do depósito, podemos recorrer à equação x² é igual a 2.500, pois a situação apresentada nos garante que há a mesma quantidade de vidros de perfume em ambos os depósitos, que podemos escrever essa equação construída por, né, com x² menos 250 igual a zero. Voltando aqui, ó, é como se pegasse esse valor numérico e voltasse para o primeiro membro. Como ele era positivo, agora vai ficar negativo, ok? Então, nós modelamos a situação problema agora numa equação do segundo grau, né? Temos aí como equação do segundo grau incompleta, pois o coeficiente b, aquele que acompanha o x, vale zero.
já que não aparece na equação dada. Aquele método informal de mandarmos para o segundo membro, né, os termos sem letras e mandar, entre aspas, né, para o primeiro membro tudo aquilo que tenha letras, se aplica aqui. Caso algum termo troque de membro, também deverá trocar o sinal, ok? Explicando novamente, quando você vai trocar, na verdade, de um membro para o outro, a gente coloca o oposto, a gente troca, na verdade, vou até melhorar, a gente troca, no caso, a operação. Se está de adição, vai subtração nesse momento aí, ok? Continuando aqui, né? Vamos começar a fazer a resolução. Então, veja, nós temos x² menos 2.500 igual a zero, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos passar, na verdade, o valor de menos 2.500 para o segundo membro. Ele era negativo e ficou positivo, ok? Qual o próximo passo, professor? O próximo passo é o seguinte: a operação inversa da potenciação é a radiciação. Tem alguns momentos que tem professores que falam assim, está ao quadrado, passa para o outro lado, sendo mais ou menos a raiz quadrada, devido a esse valor aqui. Lembre que ocultamente aqui é o número 2. E eu pergunto para vocês, qual é a raiz quadrada de 2.500? Se você pensou no valor de 50, você acertou. Então, aqui para a nossa resolução, nós vamos ter x igual a mais ou menos 50. Porque quando você multiplicar mais 50 vezes mais 50, ou menos 50 vezes menos 50, vai ser igual a 2.500. Por isso que nós colocamos esse símbolo aí, ok? Então, nós temos como solução, né, os dois números, menos 50 e mais 50, ok? Perceba que a equação solucionada possui dois números reais, que satisfazem um positivo e outro negativo. Neste caso, como buscamos um resultado que indica a quantidade de caixas, faz-nos sentir que adotar somente o valor positivo. Isso quer dizer que no depósito do distrito industrial há 50 caixas do referido perfume, né? Então, pessoal, apesar de você encontrar dois valores numéricos, né, você tem que analisar a situação. Como é quantidade, não existe quantidade negativa. Por isso que nós vamos trabalhar com resultado positivo, ok? Só retornando, né, essa informação aí. Prosseguindo aqui, né, pessoal, agora vamos ver a resolução de equações do tipo ax² mais c igual a zero, ok? Então, perceba primeiramente que não temos aqui o coeficiente b. Então, o nosso exemplo foi colocado é 4x² mais 16 igual a zero. Repetimos aqui, ok? E, para você resolver, a ideia é deixarmos os valores com letras, ou seja, com incógnita no primeiro membro, que não tem no segundo. Como aqui é positivo, quando ele vai para o segundo membro, vai ficar negativo, ok? Então, nós vamos ter 4x² menos 16. Como eu quero somente o valor de x², esse 4 aqui, ó, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Aí, fazendo essa divisão, né, quando eu divido 16 para 4, eu vou obter o número 4. E repete aqui o sinal negativo. Aí eu faço a seguinte situação. Como aqui eu tenho que número ao quadrado é igual a menos 4, esse ao quadrado passa para o outro lado, como comentamos anteriormente, como sendo mais ou menos a raiz do número. Aí a gente vai analisar o seguinte. Quando eu vou calcular a raiz quadrada de número negativo, nós estudamos que não existe, né? Não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo, né, que vai ser igual a menos 4. Ou seja, né, vou perguntar, existe algum número que é ao quadrado igual a menos 4? E essa resposta é não. Como não tem solução, nós temos esse símbolo aqui, que significa que a solução é vazia. Ou seja, não existe nenhum número que eu vou colocar no valor de x que vai satisfazer essa condição. Tá bom? Então, aqui fizemos a resolução de 4x² mais 16 igual a zero. Ok? Prosseguindo, né? Vamos refletir aqui um pouquinho sobre essas situações, né? Até aqui, vimos que as equações do segundo grau podem ter duas raízes ou nenhuma. Quando uma equação do segundo grau não admite raiz, isso quer dizer que no conjunto dos números reais, ela não admite solução. Portanto, nesse caso, o correto é dizer que a equação não possui raiz real. Nós temos um caso especial, como nós vemos aqui, que é a equação da forma ax²,
que é também um caso particular da equação incompleta. E nesse caso, o zero será a raiz. Só retornando vocês uma informação muito importante, que é o seguinte, olha. Como a equação é do segundo grau, o grau vai determinar quantas soluções tem a equação. Então, como ela é do segundo grau, ela vai ter no máximo 2 soluções. Então, ela pode ter 2, uma ou nenhuma, tá ok? Então, nesses exemplos, nós vimos 2, né? E aqui, nenhuma, que é considerado uma solução vazia. Essa informação é muito importante para você quando for fazer algumas questões posteriormente. Tá bom? Vamos seguir aqui, né? A gente vai falar agora sobre a equação da forma ax² mais bx igual a zero, né? Para resolvermos equações desse tipo, usaremos a técnica da fatoração. Perceba que o fator x aparece em comum nas duas parcelas, né, do primeiro membro. Veja que nós temos ax² mais bx igual a zero, ok? Veja que nós temos ali, ó, o x² e o x. Então, eu posso reescrever esse x² sendo x vezes x. Como aqui nós temos x nesses dois elementos, eu posso evidenciar que é a nossa fatoração, né? E nós vamos ter x vezes ax mais bx igual a zero. Eu evidenciei, eu tirei, né, de cada um deles esse valor. Qual o próximo passo que eu vou fazer, né? Se o produto de dois números reais é igual a zero, é porque pelo menos em um deles é igual a zero. Em outras palavras, né, a gente está vendo aqui uma multiplicação onde x está sendo multiplicado com ax mais b igual a zero. Então, um desses dois vai ser igual a zero. Ou o primeiro, que é x igual a zero, ou ax mais b vai ser igual a zero. E quando eu vou finalizar a questão, eu vou colocar a solução sendo x igual a menos b sobre a. Ok? Então, resumindo, pessoal, você de casa, eu quero que entenda o seguinte. Quando a equação da forma ax² mais bx mais... Perdão, ax² mais bx igual a zero, você vai ter que trabalhar com a fatoração. E vai ter lá na frente um produto. Ou o primeiro é igual a zero, ou o segundo elemento é igual a zero. E você vai ver que uma solução sempre será zero. A preocupação vai ser com a outra parte, tá bom? Então, dito essa dica aí, né, a solução vai ser zero, né, e o quociente negativo de B e A, ou seja, a divisão entre esses elementos aí, tá ok? Então, equações do tipo ax² mais bx igual a zero, vamos resolver este exemplo aqui, né? Então, 2x² menos 3x mais, perdão, igual a x² mais x, nós vamos poder resolver ela, né, tratando a fatoração. Então, veja, eu vou reescrever ela, eu vou agora colocar todos para o primeiro membro, né? Procuramos aí obter os termos semelhantes, vamos fazer aqui uma subtração e aqui uma adição, por causa dos sinais são iguais e ali porque são diferentes. E chegamos a x² menos 4x igual a zero. Evidenciamos o x, nós teremos x vezes x menos 4 igual a zero. E depois nós vamos ter que colocar ou o primeiro é igual a zero ou o segundo vai ser igual a zero. Né? Como vou ter x menos 4 igual a zero, basta passar esse menos 4 para o segundo membro e eu vou ter aqui a outra solução. Uma solução é x igual a zero, né? E outra solução vai ser o número 4. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, tá? Resumindo aqui a nossa aula, né? Nós tratamos o quê? Nós tratamos que nós vamos trabalhar com equações da forma incompleta. Para cada momento vai ter uma resolução diferente, né? Trabalhamos ou com o fator comum, né? Ou trabalhando com uma raiz quadrada praticamente, tá ok? Então, não esqueça, tá ok? De entrar na nossa plataforma Eduque e até a próxima aula, pessoal.